bom estar começando mais um programa Conexão Esperança. Que bom estar com vocês, que bom que você continua conosco, que bom ter você que está nos assistindo pela primeira vez. Eu penso que esse é um espaço em que a esperança, a verdadeira esperança, vai abraçar você e haverá uma conexão entre você e a esperança, porque a esperança tem um nome, a esperança é Jesus. E olha, você não precisa levar uma vida inteira para descobrir isso. Você já pode descobrir de uma vez que a verdadeira esperança, ela nasce, ela acontece na vida da gente quando nós temos um encontro com aquele que nos fez, com aquele que sabe tudo de nós, com aquele que nos projetou, um encontro com Deus. Quero convidar você a ficar com a gente no nosso programa. Nós vamos ter louvores, adoração, mensagem e participações. Com certeza, nesses momentos de adoração, louvor e principalmente na pregação da palavra de Deus, Deus vai falar com você, porque Deus fala. Funciona assim, você não vê, mas Ele fala. Ele conhece a linguagem do seu coração, a sua alma, o seu espírito tem uma linguagem, tem um idioma que Deus conhece muito bem. E até os mortos ouvem quando Jesus fala. Lázaro estava morto há 4 dias, mas quando Jesus o chamou, ele ressuscitou. Por isso eu tenho certeza que Deus falará com você em mais essa edição do nosso programa, do programa Conexão Esperança, um programa da Igreja Metodista Wesleyana. Deus te abençoe. Vamos adorar a Deus. Vamos para esse louvor que eu tenho certeza absoluta que vai tocar no seu coração. Adore com a gente. Entre nesse clima da música cristã, da adoração, do louvor. E daqui a pouco eu volto com uma palavra direta do coração de Deus para o seu coração, se Deus quiser, em nome de Jesus. E enquanto você vai adorando com a gente, manda um zap para alguém, compartilhe e convide outras pessoas para assistirem o programa Conexão Esperança. Essa é mais uma edição do programa e tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E aqui desse jardim, dessa natureza, o Bispo Anderson Caleb está junto com você na sua sala, na sua poltrona, ou no seu notebook, ou no seu celular. Deus te abençoe. Vamos adorar a Deus e daqui a pouco eu volto para a gente conversar sobre a palavra, a vontade de Deus. Amém. Num apelo onde só Deus pode ouvir, pois geme o coração da humanidade. É preciso despertar aqueles que não querem ver que eles caminham pra um só abismo. De dor, de aflição, há pessoas que não querem mais viver. Há crianças abandonadas, pagando o preço de estarem sós, e só Deus pode fazer isso ter fim. O mundo precisa de Deus, só Ele pode ajudar. Se unindo as nações na presença do Senhor, oh, não haveria fome, não haveria guerra. Unidas as nações, servindo a Deus no só amor. Chegamos ao momento da nossa mensagem. Nosso programa sempre tem uma mensagem.
tem uma palavra, tem um recado de Deus para você. Porque é para isso que existe o Conexão Esperança. A conexão com a esperança vem pela palavra e pela fé. E hoje eu quero ler uma história para você das Escrituras, que está em Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 35. Nós vamos falar sobre a cura de um cego, a cura do cego de Jericó. E nós vamos aprender 3 saberes extremamente essenciais para a gente vencer na vida, para a gente fazer a conexão com a esperança. Diz assim a leitura das Escrituras na versão clássica. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então ele clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Então Jesus mandou que lhe o trouxessem. Parando, mandou que trouxessem o cego, que trouxesse ele para perto. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? Essa foi a pergunta de Deus, a pergunta de Jesus para aquele cego. O que você quer que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja, Senhor. E Jesus lhe disse: então vê, a tua fé te salvou. E o verso 43, e logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Que bom saber que Jesus nunca despreza uma oração, um chamado, um pedido de socorro. Jesus ia passando, saindo de Jericó, talvez a última esperança, a última oportunidade e chance que esse cego tinha de ser curado da sua cegueira. E ele clama em alta voz: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele percebeu que passava uma multidão ali, ele pede socorro, ele clama. E algumas pessoas repreendiam o cego para que ele ficasse quieto, para que ele não falasse. Mas ele clamava, ele insistia em buscar a Deus. Eu quero dizer para você, querido, querida, você precisa insistir. Você não pode desistir de buscar a Deus, desistir de Deus, porque Deus é real. E é interessante que, assim como ouvi algumas pessoas que queriam atrapalhar, que queriam desfocá-lo, que queriam afastá-lo e tirar essa ideia de Deus, essa ideia de Jesus da cabeça dele, hoje em dia é assim também. Tem pessoas que querem tirar essa ideia de Deus da cabeça da gente, querem tirar essa ideia de Jesus da cabeça da gente. E dizem: você está muito novo para pensar nisso, você está muito jovem para pensar nessas coisas. E aí, vamos curtir a vida, vamos viver a vida. Que história é essa de ficar pensando em Deus, em Jesus? Deixa para lá isso. Mas ele insistia, porque ele tinha uma necessidade que ele sabia que só Jesus podia atender. Ele era cego, ele precisava voltar a enxergar. E Jesus para tudo, pergunta para ele, faz a pergunta mais importante que uma pessoa pode ouvir. É a pergunta que Deus faz para você agora. É a pergunta que Jesus faz para você agora. Ele perguntou para o cego: que queres? O que você quer que eu faça? Diz-nos aqui no versículo 41, dizendo Jesus: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Existem 3 saberes aqui que eu gostaria que você absorvesse e os tomasse para você e discernisse hoje. O primeiro saber é saber pedir. É pedir a coisa certa, é pedir o que a gente precisa. O cego não pediu para Jesus muletas novas, ou um cão cão guia, um cão para guiá-lo, não é? Novo, um melhor cão. Ele não pediu para Jesus, ele era um mendigo, ele não pediu cobertores e trapos novos para ele se deitar, ele não pediu uma moeda ou uma esmola, ele soube pedir.
nós precisamos saber pedir para Deus as coisas. O que é que você tem pedido para Deus? O que você pede todo dia para Deus? Você pede para Deus o quê? Bens. Pessoas que passam a vida inteira pedindo grana para Deus, pedindo bens para Deus, como se Deus fosse um caixa eletrônico, como se Deus fosse algum tipo de shopping, que a gente vai ali dentro e encontra tudo que a gente precisa. Algumas pessoas passam a vida inteira pedindo coisas para Deus, mas Deus é pai, e nenhum pai quer ser tratado assim. Imagine você sendo um pai ou uma mãe, tivesse um filho que só se aproximasse de você para pedir coisas, para pedir grana, para pedir bens, e nunca para te dar um beijo, para te dar um abraço. A gente precisa saber pedir. Aquele cego de Jericó, ele sabia pedir. Ele pediu para enxergar de novo. Ele queria ver de novo, ver a natureza, ver os pássaros, ver as árvores, ver as pessoas, ver o rosto da sua mãe, ver o rosto do seu pai. Ele queria enxergar de novo. Ele sabia pedir. Você sabe pedir. Você realmente está pedindo a coisa certa. Hoje o Espírito Santo que fala comigo e fala com você aí, ele está te ensinando a pedir a coisa certa. Eu quero desafiar você hoje a saber pedir. O primeiro saber dos 3 saberes é esse: saber pedir. Peça para Deus para enxergar de novo. Peça para Deus para abrir os seus olhos de novo, os seus olhos espirituais. Primeiro, para você ver Deus, para você perceber que toda essa natureza, todo esse planeta lindo, tudo isso não existe por acaso. Há um Criador, há um Deus. Deus é real, mas os seus olhos não estão enxergando. Pede para Deus: Deus, eu quero te ver, eu quero te conhecer. Esse é um pedido sábio. Peça para Deus uma nova vida, peça para Deus uma nova oportunidade, e Ele vai te dar. É importante saber pedir, porque às vezes nós passamos a vida toda pedindo para Deus as coisas que vão passar, as coisas supérfluas. O cego sabia pedir. E você, sabe pedir? O segundo saber que esse cego tinha e que esse texto nos mostra, e a segunda coisa que ele aprendeu, o nosso segundo saber, é saber que Deus quer sim nos dar o que nós mais precisamos. Porque quando ele fala com Jesus, quando ele pede no verso 41, ele diz que eu veja. Quando Jesus lhe pergunta o que você quer que eu faça, ele diz que eu veja. No versículo seguinte nós vemos Jesus dizendo no verso 42, vê, a tua fé te salvou. Jesus quer dar o que você precisa. Ele quer. Eu me lembro de uma outra história quando um leproso se aproximou de Jesus, um homem que ninguém podia tocar, e ele perguntou: se queres, pode tornar-me limpo. Jesus disse: eu quero sim, eu quero te tornar limpo, eu quero te curar. Jesus agora está dizendo: eu quero sim, volte a ver, veja, a tua fé te salvou. É importante a gente perceber que Deus quer sim que a gente volte a enxergar. Deus quer sim nos limpar. Deus quer sim o nosso bem. Deus não é um desmancha-prazeres, pelo contrário, Deus é quem vai te revelar, te entregar, mostrar para você os melhores e os maiores prazeres da vida. Eu quero sim. Você vai enxergar. Vê, pelaquela palavra, vê. Aquele homem instantaneamente que não tinha enxergado, aquele cego volta a enxergar. Ele volta a ver as pessoas, o mundo, a criação, a natureza. Por quê? Porque Deus quer sim abrir os nossos olhos. Deus quer abrir os seus olhos para que você veja. Para que você veja que as pessoas não são objetos. Para que você veja que os bens são matéria e eles vão acabar por aqui. Deus quer abrir os seus olhos para que você veja no espelho que você não é só um corpinho, ou você não são apenas olhos verdes, você apenas não é um corpo sarado, malhado ou não. Você é uma alma eterna, você é um ser feito para a eternidade. Você precisa enxergar essas coisas, você precisa enxergar que Deus é real, não é uma ficção, Deus não é um delírio, Deus existe.
Deus é real. Você precisa olhar para a natureza e perceber que todo esse belo ecossistema, essas coisas em ordem, não são resultado de um Big Bang, de uma explosão do acaso. Não é? Porque se a gente explodir um caminhão de farinha, não vai se transformar num bolo. Então essa história do Big Bang, essa história de que as coisas vieram do acaso, não batem, não são coerentes, não tem muita lógica. Você precisa olhar para o universo, para o planeta Terra, que foi colocado na distância certa do Sol, que tem uma atmosfera que possibilita que seres humanos vivam. É o único lugar no universo descoberto até hoje onde gente pode viver. Você precisa olhar para esse planeta e perceber que isso é uma casa. Isso é uma casa. Isso aqui é uma casa que Deus fez para seres humanos morar. Esse jardim foi feito por Deus para nós. Você precisa enxergar isso. Você precisa olhar para a empregada e olhar para aquela sua ajudante, para aquela secretária, e olhar para aquele motorista e olhar para aquele pedreiro. E não vê-los como objeto, e não vê-los como coisa que você usa e joga fora, indeniza e manda embora. Quando Deus abre os nossos olhos, Ele faz a gente enxergar as pessoas, a vida, a natureza, de outro jeito. O cego queria ver, Jesus disse, então vê, eu quero que você veja. E ele então viu. E que foi a primeira coisa que ele viu? Olha, não está escrito aqui, mas é bem lógico entender e perceber que a primeira coisa que o cego viu quando seus olhos se abriram foi o rosto maravilhoso de Jesus. A primeira coisa que você precisa ver é o rosto de Jesus. Quando você vê Deus, quando você vê o rosto de Jesus, você passa a enxergar as outras coisas direito. Se você não tem uma visão de Deus, se você não enxerga o rosto de Jesus, você não vai enxergar o rosto das pessoas como esses rostos devem ser vistos. Quando a gente olha para Deus, quando a gente enxerga Deus, a gente enxerga a vida com outros olhos, não é verdade? O terceiro saber é saber que o caminho para enxergar é o caminho da fé. Jesus disse, a tua fé te salvou. Primeiro saber é saber pedir. O segundo saber é saber que Deus quer curar, Deus quer abrir os olhos, Deus quer salvar, Deus quer te fazer enxergar de novo. O terceiro saber é saber que o caminho é a fé. O caminho é a fé, o caminho não é a obra, o caminho não é o esforço humano, o caminho não é a determinação humana, o caminho não é aquela decisão humana, aquela força de vontade humana, porque tudo isso falha, isso nos decepciona. Quantas vezes nós já prometemos para nós mesmos que nós íamos mudar? Quantas vezes você já prometeu para sua esposa, para seu marido, que você ia mudar, não conseguiu mudar? Nós não conseguimos mudar. Os nossos olhos não se abrem automaticamente por uma decisão pessoal nossa. É pela fé. Jesus disse para ele, a tua fé te salvou. Que você creia hoje. E através desta fé poderosa em Cristo, você vai enxergar. É uma história muito comum que os pregadores contam e que eu ouço há muito tempo, que foi verdade. Certa vez um homem atravessava de um lado para o outro, de um edifício para o outro, numa grande cidade do mundo, em cima de uma corda. Ele era um equilibrista. Em um dado momento ele pegou um carrinho de mão e atravessou em cima daquela corda com um carrinho de mão. E todos aplaudiram e bateram palmas para ele lá embaixo. E ele era um excelente equilibrista. E eles perguntaram, vocês acreditam que eu vou atravessar de novo com um carrinho de mão aqui em cima dessa corda? Todo mundo acreditou, acreditamos, você vai. E aí então ele perguntou, mas alguém gostaria de vir comigo? Você que acredita que eu posso fazer isso, acredita que eu posso levar você dentro desse carrinho de mão por outro lado? Quem acredita vem. Ninguém foi. Porque uma coisa é acreditar, outra é crer. Eu não estou chamando você para acreditar em Deus. A Bíblia diz, me desculpe, me perdão pelo que eu vou dizer, mas está lá em Tiago que até o diabo crê. Não é questão de crer no sentido de acreditar, não é questão de acreditar em Deus. Não é esse tipo de crença que não dá em nada. Crer em Deus, muitos cientistas e muita gente boa acredita. Eu não estou falando em acreditar, não estou falando nesse crer que na hora que você é chamado para entrar no carrinho, para atravessar na corda, você não quer ir. Eu estou chamando você para um crer que vem do latim cordare, credare, que significa dar o coração, crer de todo o coração. Não é simplesmente acreditar, é crer. Terceiro saber é saber que a fé funciona, é saber
que a fé abre os nossos olhos. Primeiro, saber pedir o que a gente precisa. O segundo, saber, é saber que Deus quer sim, Ele quer sim te abençoar. Deus não é nenhum desmancha prazer. Deus não quer tirar suas alegrias, seus prazeres. Aliás, foi Ele que colocou isso em você, né? Foi Ele que fez você assim, um ser capaz de sentir prazer, de sentir alegria. Ele não vai tirar, porque foi Ele o projetista, Ele fez você assim. Mas Ele quer te dar as verdadeiras alegrias, os verdadeiros prazeres. Primeiro, é saber pedir. Segundo, é saber que Deus quer sim que você enxergue. Deus quer sim abrir os seus olhos. Deus quer sim te curar hoje. Terceiro, é saber que o caminho é o caminho da fé, não é da obra, não é do esforço humano, não é da resolução humana, mas é o caminho da fé, daquela pessoa que diz: Deus, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor pode me ajudar. Nós vamos agora para um louvor e daqui a pouco eu vou orar e volto para orar com você, que hoje recebeu fé para crer que Deus pode abrir os seus olhos e te dar uma nova vida e te dar uma nova história. Se você crer de todo o coração, se você embarcar nessa fé, Ele vai te levar para o outro lado. Vai tirar você desse lado de desesperança, desse lado de desespero, desse lado de decepção e vai levar você para o lado da fé, para o lado da vitória. Eu volto daqui a pouco. Vamos adorar a Deus e eu volto para orar por você. Amém. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who've come to the Father are restored. And the Church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Come on, if He raised you up, never shout to the King. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory. Vamos orar agora. Eu quero orar por você que foi tocado pela palavra de Deus. Você que percebeu que Deus já está tocando nos seus olhos e quer abrir os seus olhos. Você que hoje está pedindo a coisa certa. Não está mais pedindo a coisa assim desnecessária, mas está pedindo a coisa que você precisa. Você percebeu que o cego de Jericó soube pedir. Ele não pediu uma muleta. Ele não pediu uma bengala. Ele pediu para enxergar de novo. Ele não pediu um óculos. Ele pediu visão. Senhor, eu quero orar agora por essa pessoa que tem acompanhado o nosso programa e que ouviu essa reflexão. E que, ó Deus, agora está pedindo, talvez pela primeira vez na sua vida, está pedindo para que o Senhor abra os seus olhos. Para que o Senhor mostre para ele e para ela a vida eterna.
para que o Senhor, Deus, abra os seus olhos para que ele possa enxergar de verdade como ele é, um ser que necessita de ti e que sozinho não sabe ser feliz. Senhor, abra os olhos dessa pessoa para que ela possa enxergar como as outras pessoas são. Não são objetos de prazer, não são objetos para se obter lucro, mas são seres humanos. Abra os olhos dessas pessoas para poder enxergar o planeta e a natureza, não como mera obra de uma explosão ou do acaso ou de átomos que se juntaram, mas como obra de uma grandeza de tanto amor, como obra de mãos tão hábeis, como obra do Criador, como obra das tuas mãos. E que, ó Deus, os olhos de cada um sejam abertos hoje para enxergarem a si mesmos e as suas necessidades, para enxergarem as outras pessoas como elas devem ser enxergadas, como seres humanos que têm valor, e para enxergarem a ti. Porque a primeira coisa que os olhos daquele ex-cego puderam ver, ó Deus, foi o rosto do teu Filho Jesus. E quando a gente vê o rosto do teu Filho Jesus, a gente passa a ver os outros rostos de uma forma diferente. A gente passa a ver as outras faces das outras pessoas com outro olhar. A gente passa a ver a realidade com outro olhar. Senhor, eu lhe peço, abre os olhos dessa pessoa que está assistindo esse programa, para que possa enxergar que ele, que ela, é uma alma eterna, que as coisas não vão acabar no túmulo e que há um Deus que os ama e que quer lhes curar e que quer abrir agora os seus olhos e dar a vida eterna. E aqueles a quem o Senhor está tocando e abrindo agora os olhos possam sentir a sua presença santa em suas casas, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. O mundo precisa de Deus, só Ele pode ajudar, se unindo as nações na presença do Senhor. Oh, não haveria fome, não haveria guerra, unidas as nações, servindo a Deus no só amor. Olá, somos uma igreja comprometida com a educação cristã e com o ensino da Palavra de Deus. Mas não somente isso, somos uma igreja também comprometida com a esperança, o Evangelho da Esperança. Contamos com sua audiência. Eu sou o pastor Eli Bastos, secretário regional de Educação Cristã. A nossa igreja está comprometida com missões e evangelização, ou seja, compartilhar as boas novas do Evangelho com todos vocês. Eu sou o pastor Antônio Sérgio Maia, o secretário regional de missões. Foi bom estar com você nesse programa hoje e eu quero convidar você para sábado que vem estarmos juntos mais uma vez aqui na Band, no Grande Rio, de 8h30 às 9 horas, no interior do estado, nas cidades do interior, de 9 a 9h30. Espalhe essa notícia. Você também pode nos assistir no nosso canal do YouTube e assim você poderá compartilhar com outras pessoas, ver o programa de novo, ou você que não pôde ver no horário, pode ver agora no canal do YouTube. E você pode fazer também contato conosco por esse zap, por esse WhatsApp, por esse número que aparece na tela. Peça oração, mas diz para nós também se o programa foi bênção, se Deus falou com você. Eu queria muito saber disso. Faça esse contato com a gente. E que hoje o Espírito Santo possa ter te tocado e aberto seus olhos para ver uma realidade que você não estava vendo, para que você possa ter visto e continuar vendo a face de Jesus, a realidade de Deus, o valor das pessoas e ter um encontro com você mesmo, ver que você é uma alma eterna, que você é um ser eterno, você é um ser único e foi feito por Deus. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, até o próximo Conexão Esperança, sábado que vem, aqui na Band.